Bom, gente, olha só. A número 44, ele fala que existem dois sais, duas soluções aquosas de sal. Um de um sal de prata, que é o sal conhecido, a outra de um sal X. O sal de prata, ele dá a informação que ele tem 108 gramas por mol e que a carga, a massa, quer dizer, depositada como resíduo lá, né, sólido, é de 1,08 gramas de prata. E que a mesma quantidade de elétrons que passa nessa situação, passa nessa, tá? Então, primeiro nós precisamos encontrar qual é a quantidade de elétrons que passou nessa situação. Eu sei que 1 mol de elétrons possuiria 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, iria fazer depositar nessa situação de prata 108 gramas. Por que a gente pode fazer essa relação direta? Porque a prata que a gente está trabalhando, a prata é um íon, é um cátion, né? Monovalente. A prata só precisa de um elétron para a gente poder fazer com que ela sofra essa deposição. Ó. Seria mais ou menos assim. Vamos botar um espacinho aqui. Ag mais um elétron, você formaria Ag sólido. Tá? Então você só precisaria de um elétron para cada átomo de prata ser depositado como sólido. E nesse caso aqui, então, se eu tiver 1 mol de elétrons, eu teria 1 mol da prata. Como a gente sabe que não atingimos a massa toda, foi de 1,08 gramas de prata, nós precisamos calcular qual é essa quantidade de elétrons. Tá? Então aqui a gente vai ter 108, x é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, vezes 1,08. Tá? Esses dois números são múltiplos. 6 vezes 10 a 23, vezes 1,08, dividido por 108. Eles são múltiplos, a gente pode simplificar eles e colocar aqui como 1 e 100, né? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E a gente teria a divisão de potências de mesma base, x é igual a 6 vezes 10 elevado a 21 só. Tá? 6 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Então, esse 6 vezes 10 elevado a 21 elétrons foi a quantidade de elétrons que passaram aqui, tá? No nosso sal do metal X. Então, o que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Eu sei que se passam 6 vezes 10 elevado a 21 elétrons, vão sofrer deposição 0,657 gramas desse metal X, tá? Eu queria saber quanto iria aparecer se eu conseguir passar, qual seria a quantidade, na verdade, de elétrons que eu necessitaria, ia falando trocado aqui, né? A quantidade de elétrons que necessitaria ser passada para eu atingir lá os 197 gramas, que representaria 1 mol dessa substância. Nós temos lá 197 gramas para cada mol. Então aqui, resolvendo essa situação toda, nós temos 0,657 vezes x igual a 6 vezes 10 elevado a 21 vezes 197. X é igual a 6 vezes 10 elevado a 21 vezes 197 dividido por 0,657. Vamos resolver isso aqui na calculadora para facilitar, ficar mais rápido. 6 exponencial de 21 vezes 197, tá? Dividido por 0,657. Eu tenho então 1,799 vezes 10 elevado a 24. Vamos arredondar isso para facilitar o nosso cálculo. 1,8 vezes 10 elevado a 24 elétrons seriam necessários, tá? Como eu tinha diferença de carga entre as duas substâncias aqui, o da prata e o do X, eu vi o seguinte, ó, se eu tivesse 1 mol de elétrons para prata, eu conseguiria 1 mol desse átomo, 1 mol de
desse átomo, né, prata, no estado sólido. Agora, aqui eu precisei de mais do que 1 mol de elétrons para conseguir essa mesma quantidade, tá? Então a relação que a gente tem que fazer aqui é uma relação simplesmente o seguinte, ó. 1 mol de elétrons, 6 vezes 10 elevado a 23, seria para uma carga mais 1, tá? Para uma carga positiva monovalente. E o 1,8 vezes 10 elevado a 24 seria para uma carga que a gente desconhece, tá? Quanto seria essa carga? Então aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 igual a, vezes x, né? Igual a 1,8 vezes 10 elevado a 24 vezes 1. Então x é igual a 1,8 vezes 10 a 24 dividido por 6 vezes 10 a 23. X é igual a 3. Ou seja, a carga dessa substância, desse metal X aqui, é uma carga trivalente, tá? Eu tenho então ele sendo um metal que tem carga 3+. No caso aqui, essa substância é até conhecida, 197 gramas por mol, ele está falando do ouro. E o ouro é sim possível ter carga mais 3, tá bem?